Olá, meu nome é Francisca e a partir de agora iremos falar um pouco sobre os transformadores e os diodos. Ok? Então vamos lá, me acompanhem. Transformadores são dispositivos capazes de transferir energia de um circuito elétrico para outro através da indução eletromagnética. Os transformadores utilizados em eletrônica são dispositivos que possuem duas bobinas não conectadas entre si, enroladas em material ferromagnético, ou seja, o núcleo. A principal aplicação dos transformadores em circuitos elétricos é elevar ou abaixar a tensão AC em um determinado ponto do circuito. Portanto, ele é um dispositivo indispensável em circuitos de fonte de tensão em equipamentos eletrônicos, pois ele abaixa o nível de tensão de 127/220 volts, corrente alternada, encontrados nas tomadas, para níveis de tensão normalmente inferiores a 30 VAC, que são os valores geralmente exigidos para o funcionamento da maioria dos equipamentos eletrônicos, além de ser considerado valores de tensão mais seguro do que os 127 volts ou 220 volts. Em um transformador ideal, as tensões do primário e do secundário estão relacionadas pela seguinte expressão, onde VP igual tensão do primário, VS igual tensão do secundário, NP igual número de espiras do primário, NS igual número de espiras do secundário, IP igual corrente do primário, IS igual corrente do secundário. Também é possível encontrar no mercado transformadores em que suas bobinas possuem uma derivação central, chamada de TEP central ou center TEP. Essa derivação é simplesmente um fio conectado a exatamente na metade do enrolamento da bobina. Com esta derivação é possível aplicar ou obter no TEP central a metade da tensão encontrada nas extremidades da bobina, tanto do primário quanto do secundário. A seguir é mostrado o efeito de usar um transformador com TEP central, onde em uma das extremidades da bobina é usada como referência para medir o potencial dos pontos da bobina do secundário. Note que V'(S) e V'(S) estão em fase com VS, porém, possuem módulo igual à metade de VS. Uma configuração que será útil quando for apresentado o retificador de onda completa é a que consiste em usar o TEP central como referencial de potencial. Perceba que o módulo de V'(S) e V'(S) permanecem inalterados, porém V'(S) está defasado de 180 graus de V'(S). Diodo. Diodo é um dispositivo eletrônico, o qual permite que a corrente elétrica o atravesse em apenas um sentido. Na natureza, além de encontrarmos materiais que se comportam muito bem como condutores ou como isolantes, também podemos encontrar materiais que pertencem a uma classe intermediária, chamada de semicondutores. Exemplos de materiais semicondutores são silício, germânio, arseneto de galho. Os semicondutores são materiais que possuem uma estrutura cristalina formada com 4 elétrons na camada de valência. Com o processo de dopagem, podemos obter um semicondutor do tipo N ou do tipo P. Ao dopar um semicondutor, estamos adicionando impurezas que podem ser átomos pentavalente ou trivalente na sua estrutura. Para cada átomo pentavalente adicionado, teremos um elétron extra na estrutura do semicondutor. Com isso, obtemos um semicondutor do tipo N. Agora, se em vez de adicionarmos átomos pentavalente, adicionarmos átomos trivalentes, teremos na estrutura do semicondutor lacunas que representam a falta de elétrons, que são lugares disponíveis para receber elétrons livres. Ao juntar esses dois semicondutores dopados, os elétrons da camada N migram rapidamente para as lacunas próximas a eles. Após essa migração, a região em torno da junção entra em equilíbrio criando uma camada de depressão, também chamada de barreira de potencial. Esta barreira é capaz de bloquear a migração dos demais elétrons livres da junção N para a junção P. A diferença de potencial da barreira para semicondutores de silício é de 0,7 volts e para germânio é de 0,3 volts. Portanto, os diodos são construídos a partir da junção de um material semicondutor do tipo N e do tipo P. Polarização direta. Ao conectar uma fonte de tensão como mostra a figura a seguir,
Esta fornece energia suficiente para que os elétrons da região N vençam a barreira de potencial e consigam migrar para a região P, permitindo que a corrente elétrica possa ser estabelecida no circuito de modo que o diodo tenha um comportamento similar de chave fechada. É importante lembrar que quando o diodo está polarizado diretamente e devido à barreira de potencial, a corrente ao passar pelo diodo produz uma queda de tensão aproximadamente de 0,7 volts para os diodos de silício e de 0,3 volts para os de germânio. Polarização reversa. Se conectarmos uma fonte de tensão, como sugerido na próxima figura, os elétrons da região N são atraídos para o polo positivo da fonte, ao mesmo tempo em que as lacunas da região P são atraídas para o polo negativo da fonte. Isso faz com que a barreira de potencial aumente, impedindo que os elétrons atravessem, e, consequentemente, não teremos corrente elétrica. Desta maneira, o diodo se comporta de forma similar a uma chave aberta, pois nenhuma corrente elétrica é estabelecida no circuito. Observe que nesta situação em que não há circulação de corrente no circuito, a queda de tensão no resistor RS é nula e, portanto, toda a tensão da fonte está sendo aplicada no diodo, satisfazendo a lei das malhas de Kirchhoff. Podemos concluir que os diodos são componentes que, quando polarizados diretamente, permitem a circulação de corrente elétrica por ele, e quando polarizado reversamente, a corrente não consegue atravessar. Ao trabalhar com diodos é muito importante respeitar alguns parâmetros, como tensão de ruptura ou máxima tensão reversa e a corrente máxima direta. A primeira diz respeito ao máximo valor de tensão que se pode aplicar no diodo quando está reversamente polarizado. A segunda trata da máxima corrente que o diodo suporta quando polarizado diretamente. Na tabela a seguir, temos alguns modelos de diodos com suas respectivas características principais. Em um diodo, a relação entre tensão e corrente não é linear como nos resistores, ou seja, a corrente não é proporcional à tensão. A não linearidade está apresentada na imagem, chamada de curva do diodo. A partir dessa figura encontrada nas folhas de dados dos diodos, pode-se retirar algumas informações como a tensão de ruptura e o comportamento do diodo, quando a tensão se aproxima de 0,7 volts, onde a corrente começa a aumentar rapidamente para pequenos acréscimos de tensão. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Peço-lhes que se inscrevam, curtam e ativem o sininho. Fazendo assim, aumentarão o nosso prestígio, permitindo empenharmos mais em oferecer conteúdo de qualidade. Então, obrigado a todos e tchau, tchau!